Milhões de crianças têm toda a sua vida prejudicada para sempre devido ao transtorno do espectro autista, que ocorre em uma a cada 44 crianças ao nível mundial. Não só por isso, mas também pela concepção de que o autismo é doença. Aliás, para se ter uma ideia, apenas em 1997 o transtorno do espectro autista passa a não ser considerado uma enfermidade. Nesse sentido, a única solução cientificamente comprovada para essas crianças não sofrerem com o preconceito da sociedade e as adversidades do transtorno é um tratamento que mais de 85% da população brasileira não pode pagar tranquilamente. Custando em torno de R$ 4.600 mensais, o método Applied Behavior Analysis, em português, análise aplicada do comportamento, é inacessível para todos, exceto 15% da população. Imagine o que é escolher entre o pão e a saúde do seu filho. É desumano. Por isso, nós, da Helping, queremos democratizar o acesso a esse tratamento, que se baseia nos princípios do comportamento e da aprendizagem para formular estratégias de aprimoramento das habilidades cognitivas e psicognitivas de pessoas com autismo. De forma didática, imagine que ninguém te ensine a ler. A leitura, para o ser humano, não é instintiva. Ela precisa ser aprendida, senão você passará a vida toda sem saber ler ou sabendo ler apenas algumas palavras. Imagine só. De forma semelhante, a metodologia ABA possui o enfoque de ensinar aquilo que não será intuitivo para a criança autista, como saber se portar em situações sociais, empreender maior autocontrole, reconhecer expressões e ironia, socializar, lidar com mudança de rotina, tolerância social, entre outros exemplos. Ou seja, é como se os autistas aprendessem a ler, na analogia citada. Bem, a partir disso, o que se pode fazer para que o tratamento ABA se torne acessível a todos? Faz a mesma pergunta que nós, da Helping, fizemos. Como seria possível fazer com que alguma aplicação da aba chegasse a muita gente, independentemente do lugar e classe social? A ideia que pensamos, então, foi levar a aba por meio de um aplicativo mobile. E nesse sentido, fizemos um levantamento bibliográfico a respeito do TEIA, porque era preciso entender como a cabeça de alguém atípico funciona, suas limitações e seus pontos fortes. Assim, descobrimos que a melhor abordagem seria utilizar de meios visuais e auditivos para o aprendizado, de modo personalizado, já que para essas pessoas é difícil interpretar termos abstratos. A ideia era entender como poderíamos integrar esses indivíduos na sociedade através dos jogos digitais. E então, acabamos por encontrar Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, a única metodologia com efetividade comprovada e que cobre todas as habilidades necessárias para o desenvolvimento saudável de uma pessoa atípica. Bem, para aplicá-la nos jogos, primeiro precisávamos saber quais habilidades deveriam ser mais trabalhadas de acordo com o público-alvo da pesquisa. Então, focamos em enviar um formulário para entender quais habilidades específicas os pais e profissionais da área observam que mais precisam ser desenvolvidas. Acabamos coletando 25 respostas sobre habilidades e as dividimos em dois grupos: as cognitivas e as socioemocionais. Bem, essas foram as respostas que obtivemos. Em seguida, para aplicar a metodologia ao contexto dos jogos, revisamos a base teórica para identificar as estratégias que desenvolveriam as habilidades destacadas nas respostas do formulário. Mediante o desenvolvimento desta base teórica, percebeu-se então a necessidade de compreender o estudo das relações, sentimentos e emoções no autismo. Para tal, buscou-se estudar a tese de filósofos e sociólogos que dissertam sobre habilidades psicoemocionais nas relações contemporâneas, para ser possível entender o progresso emocional e intelectual em crianças com TEA,
Diante deste cenário, definiram-se procedimentos analíticos com base em uma releitura dos trabalhos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em 2007. E a partir disso, a gente acabou tendo o intuito de investigar a fragilidade das emoções nas relações líquidas da contemporaneidade, a liquidez dos sentimentos e sua relação no espectro autismo, e o valor psicológico das habilidades psicoemocionais e cognitivas no espectro autista e na educação líquida contemporânea. De forma contínua, observou-se que há uma vivência em tempos líquidos, ou seja, aqueles nos quais as instituições ou organizações sociais não podem e nem conseguem permanecer com a mesma forma por muito tempo. Tal contexto parece aprisionar o homem por todos os lados, mesmo nos espaços em que a educação atua, pois ela também se modifica na medida em que se criam políticas, modelos e formas novos, o que ocorre em virtude dos próprios variados métodos de ensino já existentes. Por isso, foi estudada a insegurança das relações desses tempos modernos, que desvalorizam totalmente os vínculos criados, as emoções, os sentimentos e as trocas que se estabelecem, sobretudo no cenário online e em ambientes sociais e educativos. Através desse estudo, então, possibilitou-se a reformulação da forma de educar crianças autistas através de plataformas educacionais. Isso tudo com base em um design personalizado. Acabamos por desenvolver alguns jogos, sendo eles Planeletra, Dino Amigo e Cuide do Seu Amigo Rex, apresentados em uma interface interativa. Bem, no geral, a Helping, com a sua metodologia, visa acolher e desenvolver integralmente a sua criança através de jogos. E agora, apresentarei um pouco dos resultados e discussões obtidas. Bem, falando um pouco dos resultados e discussões, basicamente, com o formulário de validação que fornecemos a pais profissionais da área, nós podemos nortear o desenvolvimento do aplicativo e construir o primeiro jogo, além de outros 3, parcialmente, os quais irão auxiliar a criança a distinguir elementos do seu ambiente, sejam emoções ou objetos materiais, de forma a compreender melhor o mundo à sua volta e melhorar a sua comunicação, noção de perigo e socialização e raciocínio, ou seja, suas habilidades socioemocionais e cognitivas. Bem, além disso, com o desenvolvimento parcial da interface do aplicativo, podemos exemplificar como será o sistema de recompensas do jogo, que vai ser fundamental para a constância do tratamento, e uma tela onde ficarão todos os jogos e trilhas de desenvolvimento para o usuário. De forma a concluir, o projeto ofertará dignidade e inclusão para milhões de autistas. Aliás, segundo a ONU, 70 milhões deles serão diretamente beneficiados por este aplicativo, que visa democratizar o acesso à metodologia ABA. Não mais o autismo será visto como doença, mas sim como um espectro que deve ser incluído e apreciado pela sociedade e, no mais, desenvolvido ao seu máximo potencial. Nesse sentido, reforço que o aplicativo Helping garantirá a democratização à metodologia Applied Behavior Analysis, a única cientificamente comprovada para auxiliar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas de crianças com autismo. A Helping irá cuidar da criança autista, principalmente aquela de baixa renda, que não teria o dinheiro suficiente para gastar com a metodologia aplicada ao comportamento. E, finalmente, agradeço por ter visto a apresentação até aqui. E, além disso, faço agradecimentos eu, Leonardo Piller e Liz Mirra, que não puderam gravar por não terem câmera e áudio em seus computadores, imensamente ao nosso orientador Diego Saqui, a coordenadora da série do Instituto Federal de Muzambinho e aos organizadores da Feira Brasileira de Jovens Cientistas por essa oportunidade e a todos que colaboraram direta ou indiretamente para a Helping se consolidar.